Olá, Leoa! Sejam bem-vindas ao Pode Liderar, Mulheres no Topo. Aqui é a Daniela Grolli, host do Pode Liderar. Para você que está no Spotify nos ouvindo, mas também agora nos assistindo, é bem importante que você nos avalie aqui nos episódios e também nos siga na plataforma. Você que está nos assistindo no YouTube, é bem importante que você se inscreva no canal e também dá um likezinho aí para receber os próximos episódios. E hoje eu tô com duas profissionais tops aqui, duas princesas da Disney. Eu trouxe elas porque quem me acompanha sabe que a minha mãe tem Alzheimer e a minha mãe tem muito engajamento. Eu tava falando pras gurias que a minha mãe tem muito engajamento e tem existem muitas dúvidas a respeito da minha mãe. Então hoje eu trouxe a Paula Gasperin, que é neurologista, e a Tati, que é fono. A Tati não lembro o seu sobrenome. Garbim Bueno. Garbim, eu ia dizer Gasperin também. Mas não é assim, Garbim. As duas foram duas profissionais que participaram do processo ali de diagnóstico da minha mãe. A Tati mais tempo, né, Tati? Que a Tati acompanhou a perda auditiva da minha mãe e tudo mais. Então, primeiramente, gurias, obrigada por aceitarem meu convite de estar aí, despender o tempo de vocês. Atrasamos um pouquinho, né? Mas faz parte do processo. Obrigada, Dani. Obrigada, Dani. Vamos lá, então. Gurias. Vou começar, então, com a Tati, né? Ou melhor... Tati, o teu pai também passou por uma situação muito parecida não com Alzheimer, né? Mas tu teve uma situação muito parecida com a minha, né? Muito. Como é que foi? Foi do dia pra noite, começou com transtorno de personalidade ali e esquecimentos, né? Então, o primeiro diagnóstico se pensou num Alzheimer precoce. Que ele é novo, né? Ele tinha 58 na época, 59. E aí, a gente não conseguia atendimento em Caxias de urgência, né? Tivemos que ir para Porto Alegre, conseguimos lá. Como é que foi para ti, sendo da área, ouvir que teu pai tinha Alzheimer? Impactou. Assim, mas eu vi aquilo que estava indo por outro caminho, né? Porque ele estava com um transtorno de personalidade que não era... do quadro. É do quadro do Alzheimer, uhum. né? E aí, fiz avaliação auditiva, fizemos algumas avaliações aqui em Caxias e não fechava. Eu não me conformava com esse diagnóstico. Tá. Eu via que não era. E hoje o teu público maior de atendimento são idosos? Ou não? Tá diversificado. Por quê? Porque tem se dado uma importância muito grande hoje para a perda auditiva. Uhum. A gente sabe que quanto mais precoce esse diagnóstico e antes a gente reabilitar, mais sucesso a gente vai ter no futuro, em termos cognitivos. Então, claro, meu público é idoso, tenho muitos, mas está vindo um público jovem muito importante. De 20 anos, advogados, psicólogas que não conseguiam ouvir numa terapia, com o juiz, né, numa audiência. Então, tá vindo um público novo e esse público novo com menos preconceito do aparelho. Eles já vêm decidido, eu quero esse, eu quero assim, eu quero assado, porque é importante, porque é pro meu cérebro. Então, eles já vêm... porque já se tem mais informação hoje, eles têm muito acesso, né? Mas existe ainda esse preconceito, esse tabu do aparelho? Pelo idoso, sim. Pelo jovem, não. Por quê? Porque eles sentem vergonha? O que tu percebe? Eu acho que antigamente usar aparelho era a carteirinha de idoso. Era receber a carteirinha, estou velho. Né? O óculos, tudo bem. É que hoje um monte de gente usa óculos, né? Mas o aparelho está se tornando um acessório. E o jovem, acho que pelo fone de ouvido, já vim mais fácil, né, pro jovem, eles já não têm tanto. E hoje o aparelho com Bluetooth, com acesso ao celular, também já ajuda mais, né? Mas eu acho que antigamente tinha isso. Botou o aparelho, recebeu a carteirinha de estou velho. Querido. E aí, eu tenho mais dificuldade na aceitação do idoso do que do jovem. Olha só. Mais aceitação do jovem. Ou do idoso, desculpa, não entendi. Do idoso. O idoso aceita menos, assim, tem que usar o aparelho. Falta de aceitação, tá? Entendi. Isso aí. Entendi. E hoje tu percebe bastante pessoas com falta de audição, ou perda de audição, falta não, né? Perda de audição. Tu tem alguns pacientes com Alzheimer, como é que é isso? Muitos.
Muitos. E acarreta, não acarreta? Como é que é isso? Como é que Qual a importância da audição no Alzheimer? Ou, enfim, independente da demência? No declínio cognitivo. Isso, perfeito. Eu digo assim, a gente precisa, para o cérebro se desenvolver, das nossas funções sensoriais íntegras. Visão, audição. Só que o ouvido, ele tem um papel muito importante. Porque é onde entra a comunicação. Onde entra a linguagem. Onde a gente consegue conversar e se relacionar. Se não está entrando, o que o cérebro faz? Atrofia. A pessoa vai se isolando, dificuldade de memória, de atenção, de funções executivas, né? Então vai virando uma bola de neve. Tu sabe, Tati, que uma vez eu me lembro que antes do diagnóstico ali da minha mãe, uma vez ela tinha que ir lá no consultório teu. E eu não sei se eu já te contei isso, mas eu lembro que uma vez ela estava sem o aparelho. Não, ela tava... Eu sempre dizia, mãe, ó, o consultório da Tati... na época ainda que ela conseguia se gerenciar, assim, né? Eu disse, mãe, ó, o escritório da Tati é aqui, tu vai lá, tarará, tarará. A primeira vez ela tava com o aparelho e ela chegou tranquila. Quando ela tava sem o aparelho, ela não... Surreal. Ela não conseguiu chegar. Por várias coisas... Falta de norte, o barulho... Porque antes, ela... uma coisa que eu não sabia... Quando tu não tem audição de um dos lados, tu perde o teu... Localização do som. E aí, se deu um tiroteio, tu não sabe de onde tá vindo. É uma das primeiras funções que a gente tem quando é bebê. E a primeira que se perde. Sério? Quando se tem uma perda auditiva. É a localização. Então, é pela segurança, andar na rua. Eu já tive paciente que foi atropelado. Eu estava contando para Paula, paciente que inundou o apartamento porque não ouviu a torneira aberta. Meu Deus. Não escuta a chaleira no fogão. Então, é por segurança também, né? De andar na rua, de localização espacial. Tá dirigindo, de onde vem a ambulância? Tem uma moto que passando do lado. Sim. Né? Então, é uma série de fatores associados à audição. A audição é 24 horas. 24 horas. E a gente não percebe a importância, né? Parece tão bobo. Só quando perde. Perfeito, isso aí. Né? Quando perde, é nítida, assim. Eu coloco o aparelho, aí eu recebi outro dia um telefonema às 7 horas da manhã, paciente, falei, aconteceu alguma coisa com o aparelho já. Paciente lá de Cambará. Eu falei, o que houve dela? A gente não liga só para falar o que tá ruim. Ai, querida, a gente liga para contar o que tá bom também. E ela tava chorando, emocionada, dizendo que ela nunca tinha escutado o som do rio que passava atrás da casa dela. Sério? E naquele dia de manhã ela botou o aparelho e escutou o rio. Então... É isso que faz valer a pena. É isso que faz valer a pena. Que legal. E, né, Paula, agora você. A Paula, então, foi uma das primeiras pessoas que sugeriu para nós o Alzheimer. Até a gente chegar na Paula, a gente tinha um pré-diagnóstico de afasia progressiva, né, de afasia... Na verdade, a gente... E demência. Demência. Frontotemporal. Isso, demência isso. Que depois, dentro da demência frontotemporal, se sugestionava a afasia progressiva. Só que, quando por mais que a gente confie nos médicos, a gente tenta não, mas deixa eu tentar esse aqui. Tá, daí a Tati comentou, não, mas deixa eu tentar esse aqui, que a Tati também foi. E por ser uma doença, que é na minha percepção e na época, pensa, eu sou da área, né? Como é que eu não vi antes? Como é que eu não levei? Porque ela demonstrou sintomas, né? Então, em 2000 ela tá com 68 e ela tem sintomas desde os 62. Dela me trazer para Caxias e não lembrar que ela tinha me trazido. E eu disse, deve ser... Tava ansiosa, sei lá, ficou fóbica, esqueceu. E a minha mãe sempre foi uma mulher muito esquecida ao longo da vida dela. E aí, quando a gente levou ela na Paula... foi a Paula que sugestionou o Alzheimer, né? Daí quando a Paula disse que é Alzheimer... Porque por mais que a frontotemporal seja uma demência, a gente pensa, a frontotemporal, ela é mais lenta, ela é mais... Me parecia, né? Mais lenta, não tinha medicação. E... Alzheimer, cara. Alzheimer. Daí tu pensa assim, tu vai pesquisar e aí tu olha aquilo que tu não quer ver... E aí, quando a Paula falou, não, pode ser a primeira sugestão dela era Alzheimer, eu disse, meu Deus. Daí eu e minha irmã, né, não, vamos pra Porto Alegre, né.
Não por não confiar, obviamente, na Paula, mas por buscar outras opiniões, porque pra mim era uma sentença, né? Tipo assim, ó, morreu, acabou, né? E aí, quando a gente levou lá pra Porto Alegre, daí tudo mais... Daí, olha que engraçado, né? Ele sugeriu que não era Alzheimer, ele sugeriu que era afasia progressiva. Ele também disse, não, ó, era demência frontotemporal. Mas aí decidimos, então, ainda... Porque ele também estava inseguro, eu disse, não, então vamos fazer o exame, daí ela fez o exame do líquor, que às vezes as pessoas não fazem, né? Não sei se tu indica hoje, Paula, fazer... Mas, pra mim foi fundamental fazer o exame do líquor. É caro, mas a gente decidiu fazer pra descargo de consciência, assim, né? O que acontece, assim, né, Dani? Trazendo um pouquinho do meu relato também. Hoje, no momento, eu tenho a mãe do meu pai, a avó paterna com diagnóstico de Alzheimer também, né? Ela tá com 84 anos, ela fez agora dia 23. E o meu pai também é médico. Né? E... Não é neuro, é neuro? Não, ele é cirurgião. E aí, o que acontece? Eu já via nela uma tendência a desenvolver a doença desde antes da pandemia. E pela pandemia e pela reclusão, foi ladeira abaixo. A gente começou a ver... Por que tu percebia antes uma tendência? Uma questão muito comportamental dela, né? De esquecer, assim, fazia uns 2 ou 3 anos que ela vinha fazendo algumas confusões com relação... meu pai é filho único, então ela sempre ajudou ele, né? Em todas as coisas, compra das coisas da casa pra ele, roupas, enfim. E ela começou a fazer algumas confusões com as roupas dele, assim. Que idade ela tinha nessa época, Paula? Ela tava com 79. Tá. E aí a minha avó foi contadora e era uma mulher que até os 72 anos, antes de fraturar o fêmur e consolidar o fim, digamos, ela corria maratona. Tinha essas maratonas da Marco Polo na cidade, enfim. E a minha avó com 70, 71, tava lá correndo maratona, assim, não tinha fator de risco nenhum, extremamente ativa, assim. E aí teve a fratura do fêmur e aí foi ficando cada vez mais incapacitada disso, mas ela era contadora e ela conhece muita gente, fazia trabalho de INSS, isso e aquilo. Ou seja, uma pessoa idosa extremamente ativa, assim. E aí ela começou com essas confusões, assim. Meu pai pedia, mãe, lavou a minha camisa, botou aonde, não sei e tal. E ela começou a fazer umas confusões com algumas coisas. Eu digo, olha, ela tem uma irmã que é institucionalizada, que tem doença de Alzheimer. A gente sabe, né, que pelo fato de ter um parente de primeiro grau, isso aumenta a probabilidade. Não é um determinante, mas aumenta, né, familiares de primeiro grau. E aí veio a pandemia e ela ficou reclusa e aí se tirou tudo daquilo que ela gostava, que era viver na rua, praticamente. Ela saía de manhã e ia fazer coisas para todo mundo, para mim, para minha irmã, para os amigos, para conhecidos antigos. Dona Maria, leva tal coisa lá no banco para mim. Ela ia, porque ela conhecia todos os bancos, né, praticamente. E aí foi declinando, e ela começou a ter alguns delírios, até que em 2021... Nós moramos, o meu pai mora pertinho de mim, ali perto do Parque dos Macaquinhos. E em 2021, a polícia ali do Parque dos Macaquinhos trouxe ela de volta para casa, ainda que ela soube dizer onde ela morava. Ela não conseguiu chegar. Não, ela estava no meio do Parque dos Macaquinhos gritando, dizendo que ia chamar um advogado, porque me roubaram dinheiro. Então, completamente em delírio, assim, né? E aí foi um marco. E o meu pai, mesmo sendo médico, teve uma resistência muito grande desde o início. Sério? Né? Não, vamos fazer exame, será que é? Será que não é? Não queria ela levar a fazer exames nenhum. E ela muito resistente também, ela odeia médico e hospital, porque sempre foi saudável. E aí, de fato, consegui começar tratamento para ela esse ano. Tu tá brincando? Quanto tempo? Uns 3 anos depois? 3 anos, porque houve uma resistência muito grande, né? Dele? Então, existe um preconceito, sim, contra a doença, né? Se estigmatiza. Não é só comigo, então, é de fato. Não. Eu tinha um exemplo na minha casa, eu sabia que isso estava acontecendo, mas eu sou a neta, né? Eu tenho que respeitar. Perfeito. Quem é o cuidador, que era meu pai, enfim. E hoje ainda existe, assim, às vezes eu pego ele me questionando, será? Nossa, mas ela tá tão bem, esses dias ela tava tão lúcida. Eu disse, pai, a doença ela é um contínuo, né? O idoso é uma doença lentamente progressiva, onde isso começa e não necessariamente é só degrau para baixo. Existem períodos de estabilidade, períodos de até uma determinada melhora, daí depois piora de novo, enfim, né? Mas, Paula, então, sabe por que eu acho que também, né? Não sei se a Tati concorda comigo. O que eu percebo, e eu vou te dizer pela minha experiência, eu não acho o Alzheimer
tão... Eu acho que existe não sei se é um tabu, mas é um julgamento tão pejorativo em relação à doença que pra mim ela não é isso. Hoje, pra mim. E aí eu já não sei se sou eu que sou evoluída ou se eu lido, né, dessa maneira. Mas eu não vejo o Alzheimer como uma sentença como eu vi. Porque a minha mãe, o meu maior medo era o quê? Que ela ficasse agressiva, que ela batesse, que ela tivesse esses rompantes. Mas, claro que, desde o início, eu também não estive assim, por mais que eu estivesse conscientemente negando, inconscientemente eu tava fazendo coisas. Eu levei ela na ginástica cerebral, quando eu percebi assim, eu disse, ela tá... porque eu pensava assim, tá, ok... Ela não tinha ensino fundamental completo, ela sempre foi esquecida. Eu disse, bom, se a gente tem 1000 neurônios, a gente perde a partir de 1000, né? Então, se ela tem 500, ela vai perder a partir de 500. Então, não tem nem o que eu comparar o meu cérebro com o dela. Então, eu disse, bom, se ela começou a, né, ela passou da idade, né, idosa, eu disse, bom, agora ela vai perder e vai ficar mais evidente. Foi esse o meu raciocínio na época, né? Mas, paralelo a isso, eu disse, não, eu preciso estimular, né? Daí eu levei ela na ginástica cerebral, eu disse, não, vou botar o aparelho auditivo, né? Conversando com a Tati não, bota, porque isso, bota lá na terapia, vai fazer atividade física. Então, quando eu percebi, inconscientemente, eu fiz movimentos. Não propriamente os que eu deveria ter feito. Talvez que era buscar medicação, que era, né? E eu não me culpo em relação a isso. Tipo, eu fiz o que eu podia ter feito naquele momento, né? Mas o que eu quero dizer é que esse mesmo preconceito e essa resistência que teu pai tem, eu também entendo que... que eu acho que ele é médico também, né? E o que eu aprendi na faculdade sobre mal de Alzheimer, nossa, tipo assim, as pessoas ficam assim, porque as pessoas ficam agridem, e aí tu olha as pessoas tomando cannabis pra ficar mais tranquilas, e eu disse, meu Deus, gente, é isso que vai me esperar. Eu tenho paciente que nem fala o nome, eles falam, eu quero fugir do alemão. Do alemão. Eles falam. Sabe, Dani, que eu acho que isso vem muito de como que a escola médica aprendeu sobre o Alzheimer, né? Se a gente for ver, o Alzheimer foi descoberto por um psiquiatra alemão, Alois Alzheimer, né? Em 1906, quando chegou uma paciente para ele lá no consultório, trazida pelo esposo, um paciente de 51 anos de idade, que estava com alteração de comportamento, né? Agressividade, desinibição, perda do juízo crítico para algumas coisas, completa desorientação. Então, quando a gente vê a descrição das alterações comportamentais, a gente cria... Não, é um paciente que está em completo perda do senso, assim, das suas capacidades mentais e intelectuais, né? Quando, na realidade, a doença de Alzheimer é um espectro muito grande. Ela é muito heterogênea, né? A gente tem os subtipos de doença, então a gente tem um subtipo que predomina a alteração de linguagem, o outro subtipo que predomina, né, a DA de início frontal, que a gente chama o subtipo, a apresentação frontal, que aparecem as alterações comportamentais. A gente tem a típica, ou clássica, que é a alteração mais de memória imediata, que daí é por atrofia de hipocampo. Então, a gente tem vários subtipos, né? E essa descrição, quando a gente começou a aprender sobre a doença de Alzheimer ou a demência de Alzheimer, eu sempre digo assim, que antes de ser demência é doença. Porque a doença de Alzheimer, ela é uma doença que a neuropatologia dela, como que ela inicia, começa 2 décadas antes da manifestação dos sintomas. 2 décadas 20 anos antes, é uma fase prodrômica. E o que acontece nesses 20 anos antes? Nada, a pessoa não tem sintoma nenhum. Mas acontece o que no cérebro? Tipo assim, vai já... A fisiologia, o que é? Existe o depósito de proteínas, a principal é a beta-amiloide, né? Tu imagina que lá no neurônio vão começar a se depositar proteínas que vão englobando esse neurônio ali, vai encapsulando até que mata, né? Tem um processo de morte ali. E também dentro do neurônio, o depósito de outras proteínas, que é a proteína tal, que a gente chama, né? Então, esse processo vai acontecer em todo mundo. Tá? É um depósito de uma proteína anômala, só que a gente tem questões genéticas e ambientais que nos favorecem a gente limpando essas proteínas do cérebro. Entendi. Então, por isso que entra muito a questão genética também, né? Que é uma coisa que eu vejo muito medo também das pessoas. Bom, familiar de primeiro grau aumenta o risco, mas o que é, na realidade? A doença de Alzheimer esporádica, que é aquela que não tem correlação com deficiências genéticas, é acima dos 80 anos de idade.
né? Aquela fase dos 80, é por conta do envelhecimento, idade. O sistema cerebral falhou em limpar essas proteínas. Não consegue mais fazer a limpeza. A partir dos 80. A partir dos 80, né? Tá. E também a gente pode ter depósito dessas proteínas e não desenvolver doença de Alzheimer. Não é uma coisa determinante, porque a gente tem que levar em consideração o que a gente chama de epigenética. Que são todos os nossos estilos de vida, né? Alimentação, fatores de risco, atividade física, sono, controle de estresse, tudo isso, a epigenética consegue mostrar que a gente consegue modificar a expressão ou não para alguns genes no nosso corpo, né? Então, todo o Alzheimer anterior aos 80 anos, mais ou menos 40% a 65% dos casos, ali antes dos 80 anos, é por uma mutação num gene que é a apolipoproteína E4, ApoE4. E os casos hereditários, que é 1% dos casos só, que são os familiares, são os casos muito precoces. Então, antes dos 50 anos de idade, de 40 a 50 anos. Então, é isso que a gente aborda muito, assim, né? A gente consegue, através desses controle desses fatores ambientais e próprios, né? Estilo de vida, modificar quanto que essas proteínas vão se agregar ou não, né? Então, isso tem que ser trabalhado não quando a gente chega aos 60. Isso é uma coisa de uma vida inteira. Quando a pessoa tem 30 anos, se acontece 2 décadas antes, né? Por exemplo, a minha mãe, ela, né, diagnosticou com 62. Aos 42, ela já estava desenvolvendo. Provavelmente, sim. Se a gente fosse fazer um estudo, né, de biomarcadores ou até mesmo o que os estudos dizem hoje. Tu pega um familiar com uma manifestação mais precoce, então, antes dos 65 anos, né? Que aí pode ter uma forte correlação de mutações gênicas, ApoE4, APP, outros genes. A gente tem a ideia de começar a triar esses indivíduos, né, familiares, fazendo exames de biomarcadores, que daí é a coleta dessas proteínas no líquor, que é aquele exame da medula espinhal, que a gente retira. Agora chegou, né, tá o boom da notícia no Brasil da chegada do exame de sangue, aquele para Alzheimer, mas a gente tem um certo cuidado, assim, o pessoal que trabalha bastante em neurocognição, em Minas tem o Dr. Nitrini que trabalha bastante com isso, eles batem muito na tecla de dizer assim, cuidado, porque esse exame foi um exame feito por um laboratório americano, né? E o ponto de corte, o valor de referência do exame foi feito em indivíduos americanos. Então, eu acho que a gente precisa começar agora, até tem um laboratório no Brasil que vai começar a selecionar pacientes para a gente determinar o nosso ponto de corte. Perfeito. Para isso, né? Mas futuramente, acho que em breve a gente vai ter. Então, fora isso, a gente tem análise do líquido, a gente tem... a ressonância é uma imagem, né? Uma foto. Então, melhor do que a ressonância, hoje a gente tem o PET beta-amiloide, que é um exame cintilográfico e um PET cerebral que a gente consegue marcar essas proteínas no cérebro. Mesmo lá com os... Tá, mas a minha dúvida é, isso tu consegue enxergar antes dos 50, por exemplo? Sim, consegue enxergar antes dos 50. Mas eu fico pensando, né, quem é que vai fazer exame sem sintomas, entendeu? Tipo assim, vou ir fazer uma tomografia, um PET scan lá do cérebro com 50 anos, se não tem nada. Aí que a gente tem que cuidar também, exatamente, né? A pessoa tá assintomática, né? Pode ter já depósito de proteína, mas também não vai significar que ela vai desenvolver a doença, né? Assim como a expressão dessa polipoproteína E, a ApoE4, ela é um gene de risco, mas ela não é um gene determinante, que a gente chama. Então, a pessoa pode ter um risco para ter, mas não necessariamente desenvolver. Perfeito. Talvez seja esse grupo de pessoas que a gente vai conseguir abordar, talvez mudança do estilo de vida, chegar e dizer, olha, a partir de agora, ou tu muda o teu mindset ali em termos de qualidade de sono, atividade física, alimentação, ou o teu risco vai ser maior. A gente não vai fechar diagnóstico nesse momento, de forma alguma, mas talvez a gente vai conseguir predizer para a pessoa e dizer, olha, tu tem um risco maior, eu acho que daqui em diante as coisas têm que ser um pouquinho diferentes na tua vida, né? Sim, mas sabe o que eu fico pensando? Porque quando teve ali o diagnóstico da minha mãe, a minha irmã mais velha começou, não, porque tem que fazer... A minha irmã mais velha, não, Rafa, tu tem que fazer inglês, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, não, tu não pode fazer isso, tu tem que começar a ler livro, não sei o quê. E eu disse, cara... Às vezes porque daí ela disse, de repente a gente tem que fazer como é que faz aquele exame pra ver... Se a gente tem... Porque o que ele sugeriu, o médico, na época? Beleza. Ele sugeriu que pela idade dela, né? E daí não sei se vai com o mesmo viés que o teu. Mas ele sugeriu que, provavelmente era uma mutação dela, por ser com 62 anos. E aí a minha irmã perguntou, é hereditário? Daí ele disse assim, provavelmente é dela, né? O gene dela. Mas o que eu observo, assim...
teria que fazer um exame pra ver qual que seria esse gene dela, pra ver se esse gene nós temos e a chance de nós... Ai, você quer saber? Eu disse, não, vou gastar um apartamento nisso aí. Até porque, assim, Dani, se a gente for levar em consideração, hoje a gente ainda não tem tratamento modificador da doença, né? A gente não tem o que oferecer pra ti ou pra tua irmã, por exemplo. Veio a mutação. Vamos iniciar tratamento, alguma coisa, né? Eles estão estudando o tal dos anticorpos monoclonais na doença de Alzheimer. A gente já teve 3 ali, que o ano passado, do Nanemab, foi aprovado pelo FDA lá nos Estados Unidos. Só que são remédios ainda com um viés ali, o estudo foi muito enviesado, sabe? Medicações de alto custo e que teve também contraindicações, assim, complicações bem importantes, como edema no cérebro, inchaço no cérebro, hemorragia intracraniana. Então, tem que se ponderar muito. A gente ainda não tem muito o que oferecer, então também é aquilo que eu digo para os pacientes. Talvez a gente faça o gene, tem a mutação genética. E agora, vou ter ou não vou ter? Eu digo, olha, isso só o tempo vai nos dizer. Infelizmente, eu não tenho como dizer se vai converter ou não para doença. E daí tu fica com aquele negócio da cabeça, né? Exatamente, sem ter o que oferecer em termos de tratamento, Exato. né? O ator, aquele do Thor, fez o Chris Hemsworth. Ele fez o teste, né? E veio positivo para a APOE4. Não, ele fez sem querer, ele estava participando de um acho que era de um seriado, não sei o que eles iam fazer sobre memória e idosos. E aí o laboratório disponibilizou, tu quer testar e fazer, veio positivo. E aí tu faz o que com o negócio desse? Tem 50% de risco de ter e 50% de não ter, porque ele tinha uma mutação em 2 alelos. E aí ele disse, vou fazer o quê? Daí ele largou tudo, não vai mais trabalhar, vai morar num sítio, vai investir, fazer outras coisas. Então, assim, a gente tem que cuidar também o uso desses testes genéticos, porque a gente pode estar catastrofizando também a vida da pessoa, né? Não, já sentenciando, né? E aí ele vai se isolar, ele vai fazer esse cérebro atrofiar mais rápido, né? E assim, a gente sabe que a população mundial está envelhecendo. E tá envelhecendo e ficando com mais idade, né? A nona do meu marido tem 102 anos. Então, a gente quer envelhecer, mas quer chegar até lá bem. Sim. E eu acho que o bicho-papão é o Alzheimer. Então, acho que a gente tem que mudar a concepção de vida. Tu percebe isso nos teus pacientes também, esse medo do Alzheimer, essa... Percebo, tanto por isso que eu tô recebendo muito adulto jovem já, para prevenir. Porque o que eu recebo, pacientes com 80 anos com uma privação auditiva de longa data. E isso é muito pior na reabilitação, né? Então, eu digo, o paciente com perda moderada severa de hoje foi um adulto com perda leve ontem. Que era lá que a gente deveria ter reabilitado. E Tati, uma coisa que foi importante, assim, porque a gente acha bobo, né? Mas como foi importante a gente buscar uma fono na época que a minha mãe perdia. E não só porque ela perdeu a audição, mas a minha mãe, ela tem uma coisa que tu diagnosticou ela, mas que tu diagnosticou ela idosa, mas que ela tinha a vida inteira, que era... Como é que é? Processamento auditivo que se fala? Dificuldade de processar a informação? Isso aí. Que eu lembro quando eu tinha, assim, eu tinha 10 anos. E aí ela me levava num lugar... todo dia eu ia caminhar com a Natália, com uma amiga minha. Todos os dias, mãe, vem me buscar. Todos os dias ela perguntava, qual Natália? Nunca vou me esquecer. Eu já te contei essa história, né? Qual Natália? Mãe, vem me buscar na Natália. Qual Natália? Quando ela perguntou qual Natália, é o tempo dela... Processar a informação. Só que tu deu esse diagnóstico pra nós depois idosa. Mas ela tinha isso desde que eu era criança. Entendeu? Então, ela tem um funcionamento que hoje a gente percebe. Talvez poderia ser um TDAH, poderia ser... porque ela sempre foi muito desorganizada, esquecia nós na escola, perdeu minha irmã na praia, sabe? Tipo, eram uns negócios assim que tu pensa... Meu Deus do céu, sabe? O processamento é o que tu faz com aquilo que tu ouve, né? O ouvido produz o som e vai para o cérebro. O cérebro faz a parte burocrática, né? Como é que esse som é processado até formar uma frase? Quanto tempo ele leva? Mas isso é uma lentidão do som... Da via auditiva. Ou do raciocínio lógico. Da via auditiva. Eu explico assim, quando a gente nasce, o caminho que leva do ouvido até o cérebro é uma estrada. E é um asfalto bem lisinho.
Então, o som passa por ali e chega lá no cérebro no tempo certo e fazendo a decodificação do som da maneira correta. Vai passando o tempo. Uma infecção de ouvido criou um buraco nesse asfalto. Aí veio exposição a ruído, outro buraquinho nesse asfalto. E essa audição começou a criar vários buraquinhos. Então, o som vai passar por ali e ele vai caindo nesses buracos. Ele vai levar mais tempo para chegar no cérebro, porque quando a gente anda numa estrada de chão, demora mais para chegar, né? E ele vai chegar distorcido. O Tati, mas se, por exemplo, assim, se de repente ela nunca foi exposta, tem alguma outra coisa que possa ocasionar isso? O processamento? Vários fatores. Tem hereditário, otites durante a infância, naquela época talvez não se tinha tratamento. Sim. Né? Rolha de cera, hoje eu falava com a Paula, crianças, por exemplo, estão em sala de aula, tem uma rolha de cera, não está ouvindo de maneira correta o professor. Né? E eu recebo muito paciente que tá com rolha de cera, vem para colocar aparelho e não precisava. Tu tá brincando? Vai pro otorrino, tira a cera, faz o exame, audição normal. Olha só. Então, isso vai causando uma privação auditiva para o cérebro. Então, a pessoa está aqui do lado falando vaca, 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 tem um tampão no ouvido, vai chegar faca, faca, faca. E ela, porque ela não tinha, assim, o que na verdade, ela era pobre, né? Quando ela era criança era pobre, tinha, o que eu percebo lá, ela tinha mais condições de vida mais precárias, assim, mas ela me parece mais um desenvolvimento bem cognitivo, assim, bem curto, assim, de bem desenvolvimento, no meu entendimento, né? Daqui a pouco aconteceu alguma coisa, mas eu não sei. Mas no caso dela, eu acho que foi bem desenvolvimento mesmo. Então, privou ela de ter um processamento auditivo mais rápido. Exato. De várias maneiras, assim. Exato. De várias, até de maturidade mesmo, assim, né? Existem estudos que até filhos adotivos, sabe? Tem muita dificuldade no processamento, porque desde a gestação, entendi. Uso de drogas, até a questão de não receber alimentação adequada ali no nascimento, sabe? Os primeiros anos de vida. Pode. Tá, essa é a minha dúvida. Então, pode. Pode. Alimentação. Vários fatores. E hoje, assim, né, gurias, queria ver o que vocês percebem. Qual é, e não sei se existe esse indicador hoje, né, Paula? Existe o que leva uma pessoa a desenvolver Alzheimer? Existe um fator decisório que pode levar uma pessoa a Alzheimer? Digamos que a gente trabalha assim, o principal fator de risco é a idade. Sem dúvida. A doença de Alzheimer é, como eu falei, uma falha na limpeza de algumas proteínas ali que vão fazer a neurodegeneração, e essa falha aumenta proporcionalmente com a idade, assim como se a gente for pensar qual a probabilidade de desenvolver câncer ao longo da idade, porque vai falhando, né? O nosso sistema genético vai falhando. Depois disso, sim, a gente tem fatores de risco muito bem determinados, assim, hipertensão e diabetes, por exemplo, né? E a história familiar também, ela tem um papel, ela desempenha um papel, apesar de não ser determinante, mas desempenha. E aí, depois a gente vai falar tudo sobre as questões de estilo de vida da pessoa. Então, escolaridade, o grau de escolaridade é uma coisa que influencia muito. Sério? Porque a tua reserva neuronal, que é aquilo que tu falaste antes, né? O quanto a pessoa tem de neurônio é o quanto vai suportar essa falha do teu sistema de limpeza, digamos assim, né? Então, se tu tem uma reserva neuronal maior, tu tem mais capacidade de enfrentar aquele problema que vem vindo. Tu vai compensando, né? Criando mecanismos compensatórios. Depois disso, obesidade, fumo, colesterol alto, sedentarismo, sono ruim, daí entra as questões também que a gente entra, né? Muito importante, apneia do sono, síndrome da apneia obstrutiva do sono, né? Aquela hipoxigenação crônica do cérebro de noite. Né? E que às vezes a gente nem para pensar, né? Então, é uma doença multifatorial. Eu diria que o principal fator de risco é a idade. Invariavelmente, a população está envelhecendo e se estima que em 2030 a gente vai ter 75 milhões de pessoas no mundo com Alzheimer. Nossa. Porque a gente está envelhecendo. Então, como é que a gente vai trabalhar esse envelhecer para tentar burlar essas falhas, já que a ciência ainda não descobriu como burlar isso? Então, como que a gente vai trabalhar isso, né? Tem estudos americanos e britânicos trabalhando bastante com dieta cetogênica na meia-idade,
né? Então, a partir dos 50 anos, começar a diminuir muito o consumo de glicose e carboidrato. Paula, agora tu tocou no assunto bem importante. Eu ouvi falar, nesses vídeos que eu escuto, que o Alzheimer é o segundo tipo de diabetes, uma diabetes tipo 3. Isso aí. Tu ouviu também já isso? Sim. Tá, por que isso? Porque o que a gente sabe é que o neurônio, ele tem uma resistência insulínica, né? Assim como a gente fala da tal da resistência insulínica corporal, visceral, órgãos, também existe no neurônio. O neurônio é produzido, a camada dele é lipídica, é gordura. Tá? Então, o neurônio, apesar de a gente amar açúcar e achar que a gente come açúcar e a serotonina vai lá em cima e fica bem, ele tem uma resistência, ele não processa bem essa molécula, né? Então, o que o neurônio gosta? De cetose, proteína e gordura. Gordura boa, obviamente, né? Não da picanha e da costela, né? Então, aí a gente vai ver. Isso é uma coisa bem interessante. Saiu agora uma minissérie no Netflix, Como Viver até os 100. O segredo das Blue Zones, que são as zonas azuis. Eu vou olhar. Eu já vi, mas eu não assisti ainda. Bem legal, assim, é um escritor, um ator da National, né? Que ele fica 30 anos estudando no mundo todo lugares de centenários. Então, ele descobriu alguns lugares, assim, Okinawa, no Japão, Sardenha, na Itália, uma cidade lá na Califórnia, Loma Lima, tem uma outra cidadezinha na Grécia, e ele foi vendo características, assim. E se a gente vê, assim, o que resume é mobilidade, atividade física. Pessoas que passaram a vida inteira em mobilidade, né? Os japoneses, eles não têm sofá, eles sentam no chão para comer, para conversar e levantam. Então, é um agacha e levanta o dia inteiro desde que nasce. Na Sardenha, é uma ilha lá num topo. Então, eles têm uma inclinação que eles têm que subir e descer o dia inteiro, não tem opção. Nas outras cidades, muita prática de atividade física desde sempre. E aí a alimentação entra, tu vai ver assim, baixo índice de carne vermelha, come muito pouco carne vermelha. Tô lascada, então. Né? Então, assim, são proteínas que derivam de outras coisas, assim, peixes, crustáceos, né? Até carne branca, mas menos, e vegetais, assim, a proteína é basicamente vegetal. Claro que a gente não vai dizer que tem que o vegetarianismo é a solução, até porque a gente precisa da proteína animal, né? Por outros complexos que a gente adquire. Mas são alimentações, assim, que têm um alto índice de gorduras poliinsaturadas, óleos, azeite de oliva, azeitona, batata doce roxa lá, que os japoneses gostam. Então, a alimentação parece estar sendo um fator bem importante em termos de inflamação nesse cérebro, só que é uma coisa de uma vida, né? E deixa eu te fazer uma outra pergunta, porque quando teve né, eu vou postando ali, e às vezes as pessoas falam, tem uma nutricionista aqui em Porto Alegre que tem tido resultados muito bons com dietas cetogênicas para pacientes de Alzheimer. Não para pacientes de Alzheimer, mas ela disse, eu vi uma pessoa aqui. Tarará. Tu acha, o que tu pensa hoje? Tu acha que mudar a alimentação depois que a doença está instalada, depois que isso interfere, não interfere, ajuda, não ajuda? Porque, desculpa, né? Sim. Mas assim, ela hoje gosta de comer muito doce, que era um negócio que ela não gostava. E daí eu vou tirar, sabe? Não, né? Eu acho que a gente tem que ter equilíbrio e ponderar, né, Dani? Se a gente for se basear nos estudos, eles estudaram isso em pacientes com declínio cognitivo leve. O que significa isso? Comprometimento cognitivo leve. Como eu te falei que a doença de Alzheimer é um contínuo que acontece décadas antes, a gente tem uma fase prodrômica, uma fase pré-clínica, onde a pessoa tem uma percepção já de prejuízo, mas a gente ainda não detecta isso nos testes neurocognitivos e nem a família percebe. Depois a gente começa a ter o comprometimento cognitivo leve para depois a doença de Alzheimer. Então, a gente tem esse contínuo de evolução. Os estudos foram feitos para comprometimento cognitivo leve, ou seja, a pessoa ainda não tem doença de Alzheimer. Né? Então, ela tem algum prejuízo de memória, ela esquece de algumas coisas, tem uma certa desorientação ou um prejuízo nas funções de trabalho dela, começa a esquecer assuntos importantes, tem dificuldade de nomear. Isso é uma das coisas, né, Tati, que às vezes um primeiro sinal é uma dificuldade de nomeação. A pessoa, ela tá falando e ela não tem mais aquela capacidade de manter o discurso. Perfeito. A minha mãe usava coisa. Aquela coisa lá. Isso. Que ela subindo aquele negócio. Como é que é o nome daquele negócio mesmo que sobe? E tanto que, por isso que foi... como é difícil no início, né? Porque elas se confundem todas, né? Se confunde tudo. Claro que sempre, a principal hipótese sempre vai ser doença de Alzheimer. Porque ela corresponde, é mais prevalente, é 60% a 80% das demências que a gente tem.
Depois disso, a gente tem as demências mais raras, demência degeneração frontotemporal, demência por corpos de Levy, aí tem outros tipos, atrofia cortical posterior, a gente tem outros tipos, né? Mas a gente sempre vai pensar primeiro nisso por ser a mais prevalente. E sempre tem consciência que ela tem os subtipos dentro dela mesma, né? Então, por isso que é tão difícil fechar o diagnóstico. Entendi. E hoje, assim, Tati, tu atende bastante gente com doença de Alzheimer, com demência. Com demências? Sim, muito. E como é que eles aderem ao aparelho auditivo? Aderem com o respaldo da família. Eu vejo quando a família é muito atuante, sim. Né? Que tem um cuidador que vai lá, coloca todo dia, tira, é show. Né? E funciona e, assim, eles melhoram muito, porque eles interagem mais. Eles saem da bolha, do isolamento e passam a interagir. Por isso que o diagnóstico da minha mãe foi bem difícil, por conta disso também, assim. Porque a gente não sabia o que é o quê. O que é tá repetindo porque não escuta. Ou tá repetindo porque não lembra. Sabe? Mas a perda dela, ela teve uma perda súbita de um lado só. Ela teria o outro lado funcionando, né? Mas aí o que a gente pensa, né? Que as vias auditivas se cruzam. Então tem um lado do cérebro que não tá recebendo essa informação. Que nem o outro tá. Né? Então, eu acho que ali também se misturou. Muito. E pra nós, e outra coisa que pra nós no início foi difícil, uma que não foi difícil, e não é que foi fácil, mas no início ela demonstrava sintomas de psiquiátricos, né? Depressão, foi a primeira coisa que apareceu. E foi tudo muito sutil, porque a gente pensa assim, o Alzheimer vai vir e vai... Tchum, né? Não, foi um negócio assim, ela parou de tomar remédio. E daí tu vai vendo assim, teve um dia que ela esqueceu o celular dentro da geladeira, que é aquele negócio, assim, na escola, na faculdade eu lembro que eles falavam assim, a pessoa quando tem Alzheimer, ela troca os lugares, sei lá, esquece as coisas nos lugares. Tipo o quê, prof? Tipo uma panela dentro do armário do quarto. Tá, beleza. Mas assim, quando a minha mãe botou o celular dentro da geladeira, eu disse, ela deve ter colocado alguma coisa ali dentro e esqueceu o celular junto, sabe? Tipo, tu vai buscando muletas pra não olhar pra realidade, sabe? E meu pai recente tinha falecido na época. Então eu disse, poxa, já tô no meio de um luto e eu tenho que fazer outro agora, sabe? Então... Eu lembro que, e hoje, o meu processo hoje, ela tem um declínio, né? Declínio não, ela tá, né, avançando, mas tá bem estável, assim, a doença. Só que eu vou te dizer uma coisa, claro, o que seria mais fácil? Deixar ela lá no cantinho, né? Fica lá. Mas hoje ela tem uma rotina e a gente não dá alternativa, assim, tipo... Ela não gosta, mas assim, engaja, dá um jeito, bota ela fazer alguma coisa. Mas assim, ela tem horário pra acordar, ela tem horário pra dormir. Ela faz atividade física 2 vezes por semana. Ela vai na Chardonnay toda semana com a cuidadora, né? Então assim, ela bota cílios, que é uma das coisas que falam. Nossa, mas ela é tão nova. Mas é que ela sempre foi muito vaidosa. E a gente manteve. Já que ela não consegue mais manter, a gente mantém por ela, assim, sabe? Isso é o mais importante, Dani, quando os pacientes chegam no consultório, né, dizendo, e agora, o que eu faço? Eu digo, olha, 50% é remédio, digamos assim, né, porque se a gente for ver nos estudos, o que é um remédio, o que os medicamentos que a gente tem, que é uma classe chamada anticolinesterásicos, que vai melhorar a colinesterase, que é um neurotransmissor ali que trabalha em vias excitatórias, essas vias de integração cerebral. O remédio, ele vai fazer isso, ele vai melhorar os scores de funcionalidade. Então, vai deixar esse paciente mais funcional e mantendo as suas independências e autonomias por mais tempo. Mas ele não vai mudar o desfecho biológico da doença. Isso ele não faz. Ele retarda e melhora sintomas. Isso, melhora sintomas, a atenção, a agitação, comportamento, a desorientação melhora bastante. Eles ficam mais centrados. Eu digo que a gente traz eles para a terra, né? Mas a questão da capacidade de reter informações da memória de curto prazo, essa memória mais recente, isso ele não vai trabalhar, porque o processo de degeneração e atrofia se segue, né? Então, os outros 50% é a rotina.
desse paciente. Tem que ter uma rotina, tem que ter estímulo, ele tem que estar socializado, ele tem que entender o contexto externo dele, tem que tratar a questão auditiva muito, porque a audição, além da questão da audição e do processamento de linguagem, trabalha muito e nos auxilia também na questão visoespacial das coisas, para a gente ter, né, equilíbrio e a dimensão das coisas. Um paciente com perda auditiva, ele tem mais risco de quedas, de se fraturar, de se bater nas coisas, porque ele vai perdendo essa dimensão espacial que a gente tem, né? Eu estou aqui sentada e ao redor aonde que estão as coisas, né? Então, tem que ir atrás e tem que incentivar. O que a gente vê é que, infelizmente, há uma resistência também cultural, porque a gente está pegando pacientes agora, né? Eu estou pegando pacientes e tratando pacientes que são de uma época que tiveram baixa escolaridade, porque não tinha oportunidade para isso, e não se cultivou o hábito do ler, do fazer uma palavra cruzada, do ter uma atividade voluntária na semana, do ter um encontro com os amigos, tal dia é o dia das meninas, sabe? Então, o que era a vida deles? Trabalho. E aí eles se aposentam, tu tira o trabalho e eles vão fazer o que agora? O que sobrou, né? O que sobrou diante disso tudo? Então, se a família não tiver muito engajada, como a Tati falou, em insistir, eu acho que a questão é insistência. No início, eles vão ter resistência. Só que, porque tu imagina, é um cérebro em processo de adoecimento tendo que entender uma nova rotina. Vai ter resistência. Mas depois que eles pegam, eles vão, porque aquilo vai ser um hábito deles. Isso aí. Né? Eu, por exemplo, a minha avó tem 82 anos e ela coloca a gente no bolso, eu digo, né? Ela é muito mais pra frente do que meu pai, por exemplo. Vó, vamos comprar um celular, porque criança a gente tira, idoso é bom a gente dar um estímulo, né? Não quero. Ganhou um celular. Agora meu pai me liga e diz... Tirem ela do celular. Mas o celular fez tão bem pra ela. Ela vive no TikTok. Minha mãe também adora. E ela pega receita, daí agora ela transcreve receitas. Tem um caderninho, então ela anota. Então, isso pra ela acelerou. Né? Claro, tem coisas que a gente tem que tirar, avó, não é verdade, isso é mentira, né? Mas eu vejo que esse processo... assim, esse ano foi o surreal pra ela. Uma coisa que ajudou muito a minha mãe, assim, que eu digo que salvou a minha mãe, foi a pintura. Aquelas mandalas. Cara, isso salvou minha mãe. Porque ela não tem... e o paciente de Alzheimer, tu tem que interpretar ele. Porque ele não consegue mais falar o que ele sente, o que ele quer, o que, né? Tu tem que entender ele. O que significa o que ele tá querendo dizer. Porque ele não consegue falar. Ela não consegue falar muitas vezes. E ela começou a pintar, né? Ela gosta de pintar. Hoje tem que tirar a pintura dela, porque senão ela fica o dia inteiro. E eu acho que a pintura veio porque ela também não entende mais uma conversa, nós três. Ela não tem mais a capacidade de entender o que cada uma, né? Frases curtas, palavras curtas pra conseguir pra ela entender. E aquilo deixava, acho que ela tão ansiosa, tão sem entretenimento das coisas que ela ficava agitada, que ela ficava ansiosa, que ela ficava... né? Então, assim, a pintura foi o quê? Ela tava lá pintando, ela tá te ouvindo. Mas às vezes acho que ela nem tá entendendo, mas ela tá interagindo. Ela tá ali. Tá ali. Então, eu acho que a pintura dá um alívio, assim, porque ela é uma coisa que ela consegue dar conta. E olha que engraçado. Antes dela, tinha um período ali que ela... São, né? É sazonal ali o negócio. Tinha uma época que ela não tava... Que tava mais difícil de estabilizar o humor dela. Que ela tava... a mãe, né? No final do dia é a mãe. Até quero te perguntar um negócio sobre isso. Vou até anotar aqui pra não esquecer. A mãe. E no início a gente dizia a verdade. Depois a gente entendeu, vamos entrar na vibe dela. Pra que fazer sofrer? Ela nem vai lembrar depois, né? Então, eu sinto que nessa época que ela tava meio sazonal, os desenhos dela, as cores, era marrom, cinza. Era tudo cor assim, bege, sem vida. Hoje ela tá super bem, ela pinta tudo colorido. É surreal. Não sei explicar. É a linguagem dela. Eu não sei explicar pra vocês o que é isso.
E por que eu falo do interpretar? Porque tem a tal da síndrome ali do pôr do sol e tudo mais, né? A gente aprendeu a lidar com ela em alguns momentos, mas ela sempre pede pela mãe nesses períodos, assim. E quando ela pede pela mãe, desde que ela não tinha o diagnóstico ali, que ela sentia muita falta da mãe. E eu fico pensando, o que é mãe, né? Mãe é o quê? Mãe é segurança, mãe é afeto, afago, é suporte. Por que ela quer a mãe dela? Medo do que ela sente? Né? Então, depois eu comecei, não, ela sente... Ela tá desorientada, ela tá desorganizada, ela não tá sabendo dizer que ela não sabe o que tá acontecendo. E eu falei pra cuidadora dela, né? Que eu digo que é supervisora, né? Porque... E eu disse assim, tu tem que entender que se a gente não entende ela, tu imagina ela. Como é que tá esse cérebro ali dentro? Se a gente não dá conta de entender o que ela tá sentindo, tu imagina ali dentro, como é que ela tá. Um filme muito legal, tu também já deve ter assistido, que é o Meu Pai. Já assistiram? Cara, tu não entende nada do filme. Vocês entenderam? Eu não entendi nada. No final, tu não sabe o que é real. E é o que funciona. E é o que realmente é, né, Dani? Eu vejo convivendo hoje com a minha avó também. Como é que ela tá, Paula? Ela tá numa fase bem avançada, porque uma coisa que piorou muito ela é que nesse meio do caminho a gente descobriu uma estenose numa válvula do coração, assim. Então ela tá com uma válvula do coração apertadinha, que é a principal, a da aorta lá, que leva sangue pro cérebro, e ela teria que fazer um procedimento cirúrgico. Mas a gente respeitou a vontade dela, ela não quer. Ela não quer fazer. Não quer fazer, ela odeia hospital. Uhum. E também a gente ponderou, assim, o que muito a gente vai melhorar, né? Fazer um procedimento que tem riscos, depois alguma coisa acontece. E o tempo, né, de sobrevida dela também não vai ser tão longo, assim, pra gente estar pensando em tratar isso, que a gente pode ir levando com medicação. Então, ela progrediu muito rápido. Hoje ela já tá numa fase moderada, assim, uma fase mais avançada da doença. Então, ela tá naquele momento de criar confusões entre o passado e o presente. E eu vejo isso, assim, convivendo com ela e com os pacientes. É como se na tua cabeça tivesse vindo memórias antigas, memórias de um pouco mais médio prazo, memórias de curto prazo, e essas todas memórias querendo se integrar e gerar uma informação para ti. Perfeito. É uma bagunça, assim. Então, quando ela chama a mãe, muito provavelmente ela tá em algum momento onde ela tá se sentindo insegura ou ela não tá conseguindo falar. E quem que é o nosso resguardo quando a gente é criança? Perfeito. É a mãe que a gente puxa, que a gente mostra, que a gente pede pra falar. Perfeito. Né? Então, não tem muito como confrontar isso. Outra coisa que os pacientes também, os familiares, né? Porque a gente trata o paciente, a gente trata os familiares junto, né? Sim. A gente precisa tratar, existe a síndrome do cuidador, né? A maior parte das pessoas não tem condições ainda financeiras de bancar uma supervisora, um cuidador, e acabam tendo que assumir. É um filho que assume, o outro e tal. E eles me perguntam muito, na hora que tá em delírio, que tá falando coisas erradas, a gente corrige ou a gente não corrige? Eu digo, gente, eu entendo que a doença de Alzheimer, quando chega nessa fase que a pessoa já não tem mais o insight, assim, a percepção de que tá esquecida, porque no início eles sofrem, porque eles percebem o esquecimento. Paula, eu acho que eu vou te dizer um negócio, assim. Graças a Deus que eu acho que a gente não tinha o diagnóstico quando a gente teve. Porque eu acho que a minha mãe não ia dar conta do diagnóstico. Ah, tu tá com Alzheimer. Sofre muito. Nossa, guria, deve ser horrível. Eu tenho pacientes que são professores da universidade, empresários de alto desempenho e que sabem que estão, né? E eles estão lúcidos e eles pedem pra eu contar e falar abertamente. Ou não é, e a gente diz, né? E aí há o sofrimento, aí eles deprimem mais. Além da depressão da própria doença, tem a depressão da frustração, da condição, né? Então, quando chega nessa fase onde eles já não entendem mais, eu digo, o que adianta a gente estar confrontando e trazendo o real? Eu digo, vamos teatralizar um pouquinho. Eu digo para os familiares, eu disse, vamos entrar no jogo deles e no teatro. Eu tenho alguns pacientes que de noite acordam agitados e querem ir para casa. Teve um dia que eu falei pro filho, eu digo, acha uma forma de tornar isso possível. Então, ele, quando entra em agitação, coloca dentro do carro, dá uma volta. Da quadra, né? Da quadra, volta pra casa. Chegamos em casa. Ufa, passou. Entende? Então, eu acho que é uma encenação diária. É todo dia um novo personagem. Mas, Paula, deixa eu te falar um negócio. Que mas aí eu vou te dizer uma coisa. Que no momento que eu enceno, eu aceito que a minha mãe tenha doença. Porque por muito tempo, eu não vou falar, né? Eu vou dizer que ela morreu. A avó morreu. Nossa, chorava. Depois, né? Depois, cadê a mãe? Cadê a mãe? Só que no momento que eu entendi que, cara, ela tá doente... E aí essa aceitação, ela é minha.
Não é da minha mãe, entendeu? Então, assim, quando eu entro na vibe dela, quando eu entro na doença, no funcionamento dela, é porque eu aceitei que ela tá doente e que eu vou contribuir pra que isso seja melhor pra ela, tu entende? Mas é uma negação. Não entrar na doença, não entrar nessa, né? Tentar trazer ela pro lúcido é não aceitar a doença. Pra mim foi, né? E o que a gente fez? A gente tava pensando, disse, o que a gente fala pra mãe agora, né? Nesses últimos meses. Dani, o que eu falo? A mãe tá perguntando muito, essa semana ela tá perguntando muito da avó, o que eu falo? Eu disse, tenta dizer que ela morreu, vamos ver como é que acontece. Nossa! Ficou, chorou. Daí ela disse assim, Dani, não dá mais pra falar. Eu disse, então tá, então não falamos mais. Mas assim, que graças a Deus que ela esquece, tu entendeu? E o bom disso tudo é isso, assim, né? E que ela acaba, no outro dia ela já não... E a gente falando da rotina, né? Que eles têm que ter rotina. A partir do momento que dá rotina pra eles, tu modifica a rotina de toda a família também. Isso pro familiar também é desgastante, né? Então, tem tudo isso pra gente pensar. Uma coisa que eu falo muito paciente que cuida da mãe, do pai, eu falei assim, cuida de ti. Porque eu observo eles envelhecendo junto nesse processo. Um filho que começou, pintava o cabelo, 1 ano depois começa a vir com o cabelo branco, sabe? Então, eu digo, cuida de ti, não envelhece junto, né, com a doença. Né? Se dá ali um tempinho pra sair, tomar um café, porque eles entram Tati, e isso é um negócio muito importante, porque tu vive a vida de uma pessoa que daqui a pouco não tá mais aí, aí tu vai fazer o quê? Exatamente. Eles passam até aquela vida. Viver pro pai ou pra mãe, né? A gente precisa trabalhar o luto em vida, né, desses familiares também. Então, eu sempre falo, a equipe tem que ser multidisciplinar pro paciente e pra quem cuida. Porque é muito triste, assim, eu tive uma experiência também bem triste com a mãe materna, que era a esposa desse meu avô, que ela era um paciente com depressão de longa data, uma depressão crônica, uma vida inteira ruim, e muito provavelmente ela teve daí uma frontotemporal, tá? Uma demência frontotemporal, porque ela começou a ficar refratária aos tratamentos, tentativas de suicídio, síndromes de pânico, e aí foi progredindo para um quadro de desorientação lá com seus 70 e poucos anos. Então, naquela época não se fez diagnóstico, acho que quase nem se sabia disso, mas hoje, olhando para trás, eu acredito que fosse. E eu vejo, assim, foram 7 anos ou 8 anos que a minha mãe e minha tia ficaram nesse cuidado e eu vou participando junto. E é um luto, assim, porque tu vê a pessoa se desfigurando, digamos assim, tu tem que desmaterializar aquilo que a pessoa sempre foi pra ti uma heroína, um exemplo disso, daquilo, era o teu norte, pra uma pessoa nova, que é completamente diferente daquilo que tu viveu. E não tem como não fazer, sabe, Paula? Não tem como não fazer. Esses dias eu me peguei olhando os áudios que a minha mãe me mandava, cara. Nossa, eu chorei. Mas foi um dia que eu precisava, né? Porque não tem... Porque às vezes eu posto ali no Instagram, como tu lida bem, né? Tá super feliz. Claro, que nem que te disse, assim, a gente tem aquele estigma negativo da doença ser aquele, né, catastrófica. E eu posto muito pra mostrar que, não é tudo isso que estão falando, sabe? Porque era o meu medo. Vai ser agressiva, vai bater em todo mundo. Nada disso. Mas teve um dia, assim, que eu me peguei, eu disse, cara, minha mãe não é mais quem ela era. E aí eu fui olhar as mensagens, porque eu fui ligar pra ela, assim, as mensagens. Oi, Dani, tá vindo almoçar? Vou fazer torteio pra ti. Cara, hoje ela não faz mais nada disso. Ela não sabe mais nem escrever, entendeu? Ela não escreve mais. Ela escreve o nome dela, agora ela vai ter netinho, né? Então ela pinta os negocinhos, ela, né, ela faz as colagens na terapia ocupacional, sabe? E olha que engraçado, a minha mãe foi artista plástica a vida inteira. A memória dela visual tá intacta. Ela sabe pintar, ela sabe fazer isso, ela sabe colar, ela reclama quando o negócio não tá pintado direito. Então, existe um pouco dela ali ainda. Mas existe. Pouco, mas existe, sabe? E o que hoje... Até eu ia te perguntar antes, né, Paula? A gente tava falando da mãe. Mas o que tu observa hoje, assim... tu falou que tem alguns tipos de Alzheimer, né? De demências, assim, mais de Alzheimer, tu falou ali, alguns tipos. Hoje não é falado tanto nisso, né? Nessas diferenças. E importa? Na realidade, importa mais para a questão de diagnóstico, assim, porque o médico ele tem que ter essa ciência, né? Quem trabalha com doença de Alzheimer, que ele não é só aquele tipo, dificuldade para memória recente, né? Que é o que a gente mais vê.
importa para isso, para a gente poder não menosprezar que às vezes uma alteração de comportamento e personalidade, um idoso que está deprimido, ficando apático, perdendo interesse nas suas coisas, não se envolve mais com passatempos e atividades de antes, a gente precisa, assim, descartar depressão, quadro psiquiátrico primário, porque existe depressão do idoso também, mas a gente precisa descartar também doença de Alzheimer. Às vezes, a alteração de humor é algo prodrômico que está vindo ali por um processo neurodegenerativo, né? Uma disfunção. Então, é mais para a gente não menosprezar que, às vezes, uma alteração de humor pode ser um sinal de alerta para isso, uma alteração de linguagem, né? Porque, às vezes, eu recebo bastante paciente que vem, assim, com essas dificuldades de linguagem de um longo tempo e estavam sendo tratados. Ah, isso aí é porque tu tá desatento, isso aí é porque tu tá ansioso, isso aí é porque tu tá muito estressado, daí tu trava. Ah, isso é um travamento da tua fala. Então, é mais para a gente entender que essas outras formas da doença podem ser diagnóstico também, né? E não é só aquela coisa clássica, assim, da pessoa estar esquecendo os fatos recentes, os assuntos, de estar mais repetitivo. Eles trazem muito isso na consulta, né? Tá repetindo sempre o mesmo assunto, repete várias vezes e tal. Mas para fins de tratamento, não muda muito. E hoje, teve uma incidência maior sobre demência frontotemporal, vocês percebem? Ou não? Eu acho que não é incidência, né? Mas acho que talvez o que a gente tá vendo é mais diagnóstico. E esses diagnósticos... Desculpa? Mais conhecimento, né? A respeito. E essa é uma das perguntas que eu tinha. Vocês acham que aumentou muito a quantidade de pessoas ou aumentou o acesso à informação? Ou os dois? Eu acho que o acesso à informação, porque hoje a gente consegue ver que a DFT, né? Que é a degeneração demência frontotemporal... tem um gene, já genes descobertos para ela, a gente consegue fazer teste genético, TDP43, outros genes, a gente consegue fazer espectro cerebral, cintilografia, PET, porque o que diferencia pra gente uma demência frontotemporal, às vezes, do Alzheimer, vai ser algum biomarcador, que a gente chama, que é o PET amiloide, aquele, né, que se tiver impregnação de beta-amiloide, a gente sabe que não é DFT, ou análise daquelas proteínas no líquido, né, no líquor. Então, acho que esse acesso ampliou a possibilidade de diagnóstico. E de Alzheimer também, onde vocês percebem que tem mais informação e não mais pessoas, exatamente. Eu acho que mais pessoas também, porque diferente da demência frontotemporal, que é mais dependente da questão genética, ela é uma doença hoje que ela depende mais da mutação genética para desenvolver do que dos outros fatores. O Alzheimer, não. Talvez a gente vai ver um aumento da prevalência pela questão de fatores, né? A gente está numa população cada vez mais obesa, mais sedentarismo, mais idosa, né? Tá. Tati, né? Agora, gurias, pra nós concluir aí, que a gente falou bastante. Nem parece, né? Que a gente tá uma hora aqui conversando. Tati, pra nós concluir, assim, pra quem tá nos ouvindo, o que tu diria pra idosa, ou pra filha, ou pra mulher, né, que tá nos ouvindo, que tá com vergonha, tá com medo, tá com receio de fazer, talvez, tu indicaria fazer uma avaliação? Tu indica todo mundo? Como é que é isso, assim? Eu acho que sim, tem que fazer. Tá com a pulga atrás da orelha, vai avaliar. Peca pelo excesso, não pela falta, né? Porque a gente sabe o quanto antes trabalhar com a prevenção é melhor. Né? Eu tenho paciente que vai lá e opta, não, descobre que tem uma perda leve, a gente leva todo, né, a informação, eu digo todo o artigo científico, toda a informação para ele, mas se ele não quer e não tá decidido, não vai adiantar. Tá. Então eu falo, vamos acompanhar, né? A gente acompanha, faz audiometria a cada 6 meses, a cada 1 ano. Pelo menos uma vez por ano. Eu ia te perguntar, o que tu faz hoje, assim, exatamente? Eu acompanho. Eu recebi uma senhora no passado, exatamente há 1 ano. Ai, não queria, já uma perda leve e moderada, não estava decidida. Durante o ano, eu falei, te observa, a gente vai reavaliar em 1 ano, mas já era indicado. Ela voltou agora. A audiometria é igual, mas o reconhecimento de fala dela tinha diminuído 14%. Aí a gente já nota que tem uma compreensão de fala aí diferente. Eu falei, não dá para esperar. E hoje o teu negócio maior é colocação de aparelhos? Como é que é isso hoje? Eu só consigo me dedicar a isso, né? Então, lá na clínica eu trabalho com a parte de reabilitação auditiva, implante coclear. Ah, tu faz também, vocês fazem? Toda a parte de mapeamento, de implante e a parte das próteses auditivas. Aí as outras fonos trabalham nas outras áreas, né? Mas eu só com tecnologia para audição. Tá. Mas as outras fonos, elas fazem o que na tua clínica?
os outros exames, daí tem audiometria, exame de tontura, tem a parte de fonoterapia, que trabalha a questão da terapia com criança, adulto, idoso também. Não, até pra quem tá nos acompanhando, nos ouvindo, saber exatamente, né? Tem os médicos, tem o otorrino, tem endócrino. Sim, é bem completo. Legal. Obrigada. E, Paula, e para nós concluir, o que tu diria, assim, pra pessoa que tá, que, assim como eu, né, tem Alzheimer na família, né, o que tu diria pra quem tá nos ouvindo? Qual é a dica, né, que tu, qual é tu como neurologista? Eu diria assim, não menosprezar o esquecimento, porque uma coisa que eu vejo muito assim também é, esquecimento é normal da idade. Não é. Tá? Senilidade não é igual a esquecimento. Nós vamos ter alguns prejuízos, claro, do nível de atenção, da capacidade de alguns aprendizados, mas estar esquecido não é normal pela idade. Então, a gente tem que entender que esse processo não faz parte da normalidade. Se identifica, quanto mais precoce, mais a gente consegue trabalhar essas intervenções medicamentosas ou não medicamentosas, né? Se a gente esperar para pegar numa fase moderada, onde já tem desorientação, onde já tem um grau de perda da funcionalidade, já está dependente dos seus familiares, muito pouco a gente vai conseguir acrescentar já nesse momento, né? Em termos de, para todo mundo, assim, que está ouvindo, eu digo, qual que é a questão do segredo do viver melhor, né? Da genética a gente não vai fugir. Não tem como, não tem como mudar. Então, o que eu digo assim, vamos lutar contra a nossa genética. Eu acho que é tipo uma gangorra, a genética tá de um lado e a gente tem que pesar pro outro. E da onde que começa isso? A gente está num momento, assim, do mundo todo com um nível de estresse e uma ansiedade absurda, né? Muitas doenças psiquiátricas. O uso de tela é uma coisa extremamente que eu acho que, assim como veio para nos beneficiar, também veio para estragar muita coisa, porque tá todo mundo viciado com esse fluxo de informações rápido, assim. A questão da qualidade do sono, isso é uma coisa que eu bato muito, gente. Sono, a gente precisa dormir, né? E não é a quantidade, a gente estipula ali pelo menos 6 horas, mas tem que ser um sono de qualidade, sem despertar, né? A pessoa tem que acordar sentindo que isso foi reparador. A atividade física, sem dúvida nenhuma, porque a gente já tem estudos suficientes mostrando que durante a prática de atividade física a gente libera um hormônio chamado irisina. Esse hormônio irisina é liberado lá pelo músculo, vai no pâncreas, previne diabetes, vai no coração, previne infarto e vai nas células hipocampais, prevenindo degeneração. O hipocampo é aquela região do Alzheimer que começa a ser, né, no Alzheimer clássico, degenerar primeiro. Então, assim, atividade física, a alimentação, então menos alimentos industrializados, tentar proporcionar na nossa alimentação 30% a 40% de carboidrato e o restante priorizar seja proteína vegetal, animal e gordura, né? Práticas de relaxamento, mindfulness, que é uma coisa que tem vindo muito em voga, né? Na neurologia, na psicologia também, a técnica da atenção plena, do a gente tentar focar para o nosso momento presente, desacelerar um pouco essa cabeça, né? Eu acho que, assim, é um equilíbrio, um pouquinho de cada coisa. Claro que ninguém vai viver pisando em ovos e num templo budista, né? Perfeito. Mas eu acho que é um equilíbrio de cada coisa para a gente começar a trabalhar a prevenção. A nossa geração, né, que a gente tenha disponibilidade desse conhecimento para poder, quem sabe, driblar essa nossa genética lá, né? Sim. Gurias, muito obrigada por ter aceitado aí de estarem aqui. Acho que foi bem gostoso, foi bem interessante, foi bem, né? Eu cresço sempre que eu falo sobre isso, eu ficaria ainda mais horas aqui contando sobre. Mas obrigado por terem aceitado o meu convite. Acho que é legal. Deixa teu Instagram, Tati, da clínica. Acho que é legal. E o teu também, Paula. É o @Audizione e o @Tati Garbim Bueno. Tá. O meu é o @doutora Paula Gasperin. Bem legal. Só para complementar, tá vindo agora, em parceria com uma colega minha, a Karen, o SOS Audição. Então, o Instagram vai entrar hoje, que é justamente para ajudar. Não tem fim lucrativo nenhum. Olha é para só. auxiliar famílias, usuários de aparelho, usuários de implante, quem precisa aí de orientação num primeiro momento, o que fazer. Uma produção de conteúdo. Isso aí. Bem legal. Parabéns. Obrigada. E quando é que abre a loja? A nova? É.
e dia 23 de outubro. Que vai ser o lançamento da... É uma loja de quê? Da marca Philips Aparelhos Auditivos aqui na Serra. Ah, bem legal. Parabéns. Obrigada. Gurias, muito obrigada por quem nos acompanhou aqui nesse episódio inteiro. É bem importante você que está no Spotify nos assistindo e nos ouvindo. É importante que você nos avalie aqui na plataforma e compartilhe esses episódios. E também é bem importante que você nos siga aqui no Spotify. E você que está nos assistindo no YouTube, é importante que você dá o likezinho aí e se inscreve no canal. E aí tu vai ter acesso aos próximos episódios que a gente lançar aqui na plataforma. Beijos e vejo vocês no próximo episódio.